Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma videoaula de língua portuguesa. E agora nós vamos falar sobre a região Nordeste do Brasil. Ela é composta por 9 estados. Ela é composta por Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe e Bahia. Ela também abriga grande parte do clima seco do país, o que vai trazer algumas características peculiares para essa região. Vamos entender um pouco mais sobre isso. A região Nordeste possui algumas características bem peculiares, tanto na parte cultural, quanto na parte culinária, quanto na parte do clima, tá? Mas eu quero destacar uma característica muito interessante, é porque ela é a primeira região que foi colonizada, tá, pelos portugueses lá em 1500. Foi a porta de entrada dos portugueses aqui no nosso país, aqui no Brasil. Uma outra característica muito peculiar é o clima, porque devido à presença de solos rasos e pobres e à proximidade com a linha do Equador, muitos desses estados que nós vimos aqui em cima, eles possuem um clima semiárido, o que faz com que alguns rios sequem completamente, além de cidades inteiras ficarem sem chuva por até 6 meses ao longo de um ano. É muito tempo, né? O Nordeste ele é habitado desde a pré-história, olha só, pelos povos indígenas do Brasil, como indicam os importantes sítios arqueológicos da Pedra do Ingá e Pedra Furada. Então, os povos ali nativos são os povos indígenas. A historiografia luso-brasileira considera como descobrimento do Brasil a chegada de Pedro Álvares de Cabral junto com a sua frota, né, em 22 de abril de 1500, tá, ao território ali denominado Ilha de Vera Cruz, denominado por eles, eles deram esse nome, Ilha de Vera Cruz, que é uma terra que hoje é parte, né, do Brasil, compõe o território brasileiro. Tal descoberta faz parte dos descobrimentos portugueses. A navegação de navios castelhanos antes de Cabral não produziu consequências. A chegada de Vicente Ranès Pisson ao Brasil, alguns meses antes de Cabral, pode ser vista como um simples incidente da expansão marítima espanhola. Então, alguns dados relatam mostram que os espanhóis teriam chegado ao Brasil primeiro, mas não colonizaram nada por ter sido talvez um incidente, tá? E não algo proposital. A nomenclatura desse evento histórico considera o ponto de vista dos povos do chamado Velho Mundo, a gente vai chamar de Europa, né? Que tinham registros na forma de história, né? Forma escrita, e, portanto, se trata de uma concepção de história eurocentrada. Olha que interessante, eurocentrada. Marca-se, então, o início de uma colonização portuguesa em territórios que, posteriormente, formaram o Brasil por uma construção social, mais especificamente política. No início da colonização, os indígenas realizavam trocas comerciais com os europeus na forma de extração do pau-brasil em troca de outros itens. Mas ao longo do período de colonização, eles foram incorporados ao domínio europeu ou eliminados devido às constantes disputas contra os senhores de engenhos. Ao longo dos anos, foram sendo criados engenhos para aumentar ali a produção e até para poder ter uma certa lucratividade. E aí, esses indígenas acabam sendo incorporados ali ao domínio europeu e muitos deles acabam morrendo também por causa da disputa com senhores de engenho. Foi no litoral nordestino que se deu início à primeira atividade econômica do país, que é a extração do pau-brasil, que também pode ser chamado de pau de Pernambuco. Países como França, que não concordavam com o Tratado de Tordesilhas, que é um tratado que acontece aqui, realizavam constantes ataques ao litoral, com o objetivo de contrabandear madeira para a Europa. O Tratado de Tordesilhas, gente, foi aí um documento feito entre Portugal e Espanha, entre as coroas, né, portuguesa e espanhola, que criaram ali uma linha imaginária dividindo o que seria o território espanhol e o que seria o território português. Basicamente isso. Tá? A costa norte do atual estado do Maranhão
foi invadida pela França, na chamada França Equinocial. Os colonos franceses fundaram um povoado denominado de Saint-Louis, atual São Luís, em homenagem ao soberano Luís XIII de França. Cientes da presença francesa na região, os portugueses reuniram tropas a partir da capitania de Pernambuco, sob o comando de Alexandre de Moura. As operações militares culminaram com a capitulação francesa em fins de 1615. Então a gente começa a observar que não tinham só portugueses aqui no Brasil. Olha só, a gente já tem os indígenas, que são os povos nativos, a gente tem a chegada dos portugueses e também dos espanhóis e também dos franceses. E é óbvio que isso vai fazer com que haja uma mistura aí de idiomas. Tá? Em 26 de dezembro de 1629, partia de São Vicente, Cabo Verde, uma esquadra com 606 embarcações e 7.280 homens em direção a Pernambuco. Então, eles saíram de São Vicente e foram para Pernambuco. Os holandeses, olha só, mais uma nacionalidade diferente aqui. Os holandeses, desembarcando na praia de Pau Amarelo, conquistam a capitania de Pernambuco em fevereiro de 1630 e estabelecem a colônia Nova Holanda. A frágil resistência portuguesa na passagem do Rio Doce invadiu, sem grandes contratempos, Olinda e derrotou a pequena, porém aguerrida guarnição do forte, que depois passaria a ser chamado de Brum, porta de entrada para o Recife através do istmo que ligava as duas cidades. Recife, conhecido como Cidade Maurícia, foi a capital do Brasil holandês, tendo sido governada na maior parte do tempo pelo conde alemão a serviço da coroa dos Países Baixos, Maurício de Nassau. Neste período, Recife era a mais urbanizada cidade do continente americano. O Império Holandês nas Américas era composto na época por uma cadeia de fortalezas que iam do Ceará à embocadura do Rio São Francisco, ao sul de Alagoas. Os holandeses também possuíam uma série de feitorias na Guiné e Angola. Lembrando que a gente tem Cabo Verde, Guiné-Bissau, Angola, que também são povos que foram colonizados por portugueses. Então é importante a gente ter uma noção aqui. Tá? Situados no outro lado do Atlântico, né, Guiné e Angola, que lhes dava controle sobre o açúcar e o tráfico negreiro, administradas pela Companhia das Índias Ocidentais. Então, olha só, é importante a gente perceber aqui que com a chegada do conde começam também a vir arquitetos, começam a vir engenheiros e começa-se a ter a construção de pontes, diques, canais ali, criando um ambiente bem mais urbanizado nessa região. Tá? Então, em fevereiro, né, de 1644, já tem a construção de uma ponte, que é a primeira ponte da América Latina, que vai unir duas cidades. Olha só, que interessante. Tá? Então, ele começa também a realizar, né, o Maurício de Nassau começa a realizar ali uma política de tolerância religiosa frente aos católicos e calvinistas. Tá? Então, ele permite também a migração dos judeus ao Recife, tá? E passou, então, a abrigar a maior comunidade judaica de todo o continente e a criação de uma sinagoga lá no Recife, que foi inaugurada em 1642 e é considerada o primeiro templo judaico das Américas. Por diversos motivos, sendo ali o mais importante a exoneração, né, do conde, do governo da capitania pela companhia holandesa das Índias Ocidentais, o povo de Pernambuco se rebelou contra o governo, juntando-se à fraca resistência ainda existente num movimento denominado Insurreição Pernambucana. Com a chegada gradativa de reforços portugueses, os holandeses, por fim, foram expulsos em 1654, na Segunda Batalha dos Guararapes, considerada a origem do Exército Brasileiro. Então, até a origem do Exército Brasileiro se dá nessa região com a Segunda Batalha dos Guararapes.
Durante o período colonial, no século XVI, a resistência quilombola se iniciou no Brasil, com a fuga dos escravizados para o Quilombo dos Palmares, que ficava ali no que é hoje o território de Alagoas. Nos vários mocambos palmarinos, chegaram a reunir-se mais de 20 mil pessoas, mais de 20 mil escravizados. Tá? Em 1694, o Macaco, capital de Palmares, foi tomado e destruído. A cidade de Salvador foi a primeira sede do governo geral do Brasil, pois estava estrategicamente localizada em um ponto médio do litoral. O governo geral foi uma tentativa de centralizar ali o poder para auxiliar as capitanias que estavam passando por um momento de crise. A gente pode perceber aqui que, assim como aconteceu com o Império Romano, né, quando eles conquistam ali muitas terras e acabam, muitos outros povos, na verdade, né, e acabam sucumbindo, né, a invasões, etc., porque não tinha uma força política, não tinha uma força até mesmo de mão de obra, né, digamos assim, acaba que perdendo espaço ou não conseguindo controlar bem esses novos territórios. Isso acontece também com os portugueses aqui no Brasil, por ser um país muito, muito grande, eles não tinham como controlar tudo. Então, acaba que tem uma crise, algumas crises acontecem ao longo dessa colonização, tá bom? Bom, os estados do Nordeste do Brasil, como eu disse para vocês, são 9, né? Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte e Sergipe. Então, nós temos aqui as capitais, tá? E aqui os gentílicos, ou seja, quem nasceu em Alagoas é alagoano, quem nasceu na Bahia é baiano, quem nasceu no Ceará, cearense, no Maranhão, maranhense, Paraíba, paraibano, quem nasceu em Pernambuco, pernambucano, quem nasceu no Piauí, piauiense, piauiense, e quem nasceu no Rio Grande do Norte pode ser potiguar ou norte rio-grandense ou rio-grandense do norte, e quem nasceu em Sergipe, sergipano ou sergipense. Eu conheço mais como sergipano, tudo bem? Quais são os aspectos culturais da região Nordeste? A cultura nordestina é rica e diversificada, tá? E devido ao passado colonial e à variedade natural, muitas manifestações artísticas retratam a vida dura do sertanejo, do homem do sertão, ou também da luta pela sobrevivência no passado escravista. Há também manifestações folclóricas que se baseiam na mistura que houve dos povos, como nativos, negros e portugueses, mas não só portugueses, porque a gente viu que tinha holandeses, a gente viu que tinha franceses, a gente viu que tinha espanhóis, né? Dessa forma, o artesanato, a gastronomia, as festividades e a forma de se vestir remetem a uma grande miscigenação, dando à região traços de riqueza e diversidade. Nas festas ou festividades, a gente pode citar o frevo, que é uma dança típica pernambucana, que tem seu nome originado do verbo ferver, pois o ritmo é quente, rápido e bastante animado. Há também outros tipos de dança, como o shot, o forró e o baião. A capoeira, que vai misturar a dança com uma luta, iniciou-se no Brasil, no estado da Bahia, período em que os escravizados africanos lutavam contra os seus senhores em busca de liberdade e dignidade. Hoje é um evento praticado em todo o mundo e que revela sua força, sendo considerada patrimônio cultural da humanidade pela Unesco. Então, a capoeira é patrimônio cultural da humanidade. Tudo bem? A literatura nordestina, ela é riquíssima, com autores renomados no Brasil e no mundo. E dentre os mais importantes, a gente pode destacar Ariano Suassuna, que faz parte do movimento modernista e pós-modernista. A gente tem Graciliano Ramos, temos Jorge Amado, Raquel de Queiroz, que também faz parte do movimento modernista, Ferreira Goulart, Augusto dos Anjos, são só alguns dos nomes que fazem parte aí da base da literatura, que continua muito rica até hoje. A gente pode mencionar ainda o cordel, né, que é uma espécie de poesia em que os versos rimam entre si. Essa literatura é marca registrada no Nordeste e muitas histórias foram contadas dessa forma,
passadas de geração para geração. Ou seja, a gente tem aqui uma tradição. Olha que interessante, se mantém uma tradição. Na culinária, a mistura dos povos também se faz presente. Além de englobar frutos do mar, vão se utilizar também outras riquezas naturais. Então, temos como exemplo o vatapá, a muqueca, que eu amo de paixão, o acarajé, que eu adoro, o caruru, o munguzá, delícia, a paçoca, meu doce predileto, a canjica, a rapadura, que na Colômbia que é chamado de panela, tá? Pelo menos eu conheço como panela, a buchara de bode, o bolo de rolo, que eu adoro, meu Deus, que delícia, e outras comidas típicas da região. Aqui no material, vocês vão conhecer um pouquinho mais sobre alguns estados do Nordeste. Lembrando que, se você não entendeu alguma parte desse material, se você não entendeu alguma palavra, fala comigo e a gente tenta uma outra abordagem, uma outra forma de explicar para você. Espero que você tenha entendido a importância e relevância da região Nordeste do Brasil. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Se ficar alguma dúvida, comente. Um beijo para vocês, fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro. Tchau, pessoal!